A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, tem a honra de apresentar o webinar Importância das Santas Casas no Combate à Pandemia, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto formado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Aldos dos Santos Pinto, presidente da Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da OAB São Paulo. Licença, doutor Aldo. Microfone, por favor. Agora sim? Perfeito. Boa tarde, ou já quase boa noite. Obrigado, Davi, pela apresentação, Isabela, Danila e a toda a equipe da Secretaria de Comissão, da Comissão da OAB São Paulo. Já agradeço a vocês por todo o apoio que têm dado, não só no suporte desse evento, como também em todos os eventos, em todas as reuniões que a comissão vem participando, principalmente nesses momentos de pandemia, onde o suporte à distância tem sido essencial. Muito obrigado de verdade. Eu não poderia, antes de iniciar, também agradecer ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da nossa OAB São Paulo, Dr. Ricardo Toledo também, dos Santos Filho, vice-presidente, que tem dado também todo o suporte para esta e para todas as comissões atuando nesses momentos de pandemia, com todo o suporte também à distância. Esse evento ele tem também o apoio da OAB Santos, que é liderada pelos amigos, Dr. Rodrigo Julião, doutora Maria Lúcia Robalo, Dr. Rogério Bacilli, Tânia Sá e Rafael Meirelles, que também fazem um trabalho sensacional também aqui na OAB Santos. Antes de apresentar o nosso palestrante principal, o senhor Augusto Capô de Casa, desde já agradecendo a sua atenção, com certeza eu sei da sua agenda, que é imensa, extensa, dinâmica. Eu vou apresentar também a doutora Simone Parré, que integra a nossa comissão também. A doutora Simone Parré, ela atua exclusivamente no setor de saúde suplementar, prestando consultoria jurídica especializada na área de direito regulatório para operadoras de plano de saúde, hospitais, clínicas, e também atua na Comissão do Direito Médico e da Saúde da OAB São Paulo. A nossa comissão, ela também tem a participação dos colegas advogados, doutora Bárbara Cristina Arias, André Bento, Rogério Pena, Cristiano Platti, Mercedes da Silva Nunes, Carla Regina Batista de Oliveira e Flávio Belchior. A participação de todos já aqui registrada e com certeza com o agradecimento que faço. E de início, vou passar a palavra ao senhor Augusto Capô de Casa, administrador, superintendente da Santa Casa de Santos, um dos principais nomes aí pela retomada da credibilidade da Santa Casa de Santos, sob o comando do provedor Dr. Ariovaldo Feliciano, que também é advogado, Dr. Carlos Teixeira Filho, que também é advogado, vice-provedor, de toda a sua mesa administrativa. O senhor Augusto Capô de Casa, como eu disse, eu conheço um pouco da agenda dele, sei que é uma agenda extensa, motivo pelo qual eu, antes de conceder a palavra para as considerações iniciais, eu agradeço de verdade a sua gentileza em ceder um espaço para a OAB São Paulo nessa importante tarefa de levar, como nós não somos médicos, mas de levar informações importantes que ajudam no combate da fake news, ajudam no combate do desespero e tranquilizam, de certa forma, a nossa sociedade. Muito obrigado, Augusto. Boa noite. A palavra é sua. Primeiro, agradecer o convite da OAB São Paulo e mandar um fraterno abraço a todos os nossos integrantes, né, toda a classe que se empenha em ter o conhecimento pleno de como a filantropia, os hospitais filantrópicos participam, não só neste momento do combate
ao Covid-19, mas dando a retaguarda que todo o sistema SUS precisa. É importante agradecer a você, Aldo, pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com os profissionais do direito, agradecer a presença da doutora Simone, que está na sala, e a todos os nossos convidados que vão acompanhar. Creio eu que traçar um pouco da importância dos hospitais filantrópicos no Brasil, na sua participação na saúde pública. Falando um pouco da Santa Casa, a Santa Casa tem uma história de filantropia e de misericórdia muito grande, e dar essa retaguarda, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, não só para a Santa Casa, mas para todos os hospitais que atendem através do SUS, primeiro pelo motivo mais do que necessário, que é o financiamento, né? Acho que as Santas Casas, a filantropia hoje, ela passa pela discussão do financiamento. A saúde pública sem dúvida nenhuma, um desafio no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, em todos os países. Nós tivemos no governo do Obama grande discussão da saúde, de que maneira poderia participar junto ao povo americano. Foi uma discussão no governo do Trump e será uma discussão do próximo presidente eleito. Não é diferente no Brasil. No Brasil, nós temos um sistema que ele é perfeito na idealização, né? Na verdade, é um grande plano de saúde, onde todos que são cadastrados têm acesso de forma livre, mas que depende muito da participação dos hospitais filantrópicos, sejam das Santas Casas, sejam dos hospitais de outras ideologias, não é? A filantropia, ela traz um benefício da isenção de alguns impostos, mas ela tem alguns erros crassos, não é? E que levam à dificuldade que as instituições têm no seu dia a dia. Primeiro, dizer da tabela do SUS, que é uma tabela extremamente defasada, uma tabela, eu poderia dizer até criminosa, aviltante, em razão da remuneração que é dada ao hospital e em relação ao atendimento médico. Em alguns casos, a visita médica, por exemplo, o paciente pós-operatório, ele, quando recebe a visita do cirurgião ou do clínico, essa visita ela é remunerada em R$ 2,60. É um valor extremamente aviltante, fora de qualquer contexto. Por isso, as filantrópicas, de uma maneira geral, cada um tem algumas soluções, né? No caso da Santa Casa, nós fazemos um complemento, nós temos um contrato onde esse médico acaba prestando um serviço para o hospital, recebendo a remuneração, independente do que o SUS repassaria para aquele médico. Simplesmente porque é inviável você conseguir manter um profissional de boa qualidade ou de péssima qualidade numa remuneração como essa. Então, passa primeiro pela discussão dessa contratualização do SUS na sua tabela. Penso eu, Aldo, que seria muito mais honesto as instituições serem remuneradas de forma clara e correta, em valores adequados, para que ela evitasse de ter que fazer manobras de contratualizações à parte, de ir atrás, chamado chapéu na mão, atrás de emendas, atrás de novos aportes, subsídios. Você tem programas que o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, tem lá o Santa Casa Sustentável, onde ele repassa um valor
e você fica obrigado a gastar exclusivamente com material e medicamento. Você tem as emendas parlamentares, as emendas de bancada, mas as instituições elas têm que montar uma estratégia, uma estrutura para que ela possa receber essas emendas, né, para suprir suas demandas. Penso eu que, se o SUS fizesse uma contratualização adequada, com uma tabela que atendesse às necessidades, seria muito mais prático e muito mais fácil do próprio SUS auditar essas contas, né? Acho que a doutora tem uma experiência com a saúde suplementar. E qual é a principal ferramenta que os planos de saúde têm? Auditoria. O auditor vai lá e vê se está gastando direito, se está pagando adequadamente, se o valor da OPMI é aquele mesmo, se aquele paciente utilizou determinada quantia de MATMED, se está dentro ou não, tempo de permanência, se a cirurgia é necessária. Puxa vida, não precisamos inventar nada. O sistema existe, o próprio sistema criou mecanismos que permitem que você tenha um prestador de serviço adequado, né? Existe a chamada glosa, que no SUS também acontece, mas que as instituições, por essa remuneração inadequada, acabam criando situações bastante desagradáveis. E as instituições que não conseguem criar faturamentos extras, seja de patrimônio, seja de outros produtos, seja da participação de convênios e particulares, elas ficam refém sempre desse favor do Estado em estar ajudando. Eu estou dizendo tudo isso porque as pessoas às vezes imaginam que as instituições filantrópicas recebam lá um valor por mês para serem mantidas. Existem casos que sim, em contratualizações específicas, mas de uma maneira geral não funciona dessa maneira. De uma maneira geral, as entidades filantrópicas são prestadoras de serviço ao SUS. Portanto, elas são contratadas. Aí vai também um aspecto importante, essas contratualizações, principalmente a contratualização do SUS, ela é feita de forma qualitativa, mas a remuneração ela é de forma quantitativa. E isso é ruim, porque você acaba sendo obrigado a cumprir metas, né, que não são correspondentes à forma de remuneração. O adequado seria uma remuneração por atendimentos, né, e a cobrança por atendimentos. E quando você tem índices que deve atingir, acaba ficando um pouco desproporcional isso. Veja, o Aldo acompanha o nosso dia a dia, nós tivemos no início desse ano, acho que o grande desafio das instituições filantrópicas, no sentido de dar retaguarda para o SUS no atendimento dos pacientes Covid, né? O Ministério da Saúde, de forma bastante, penso eu que ágil, deliberou determinadas normativas para que os municípios que fazem a contratualização com seus hospitais pudessem, de uma forma rápida, ter uma rede para atender às necessidades de uma pandemia que, num primeiro momento, em razão da notícia que recebíamos dos Estados Unidos e da Europa, seria devastadora. Não foi. Nós tivemos um período bastante de controle, tivemos um período controlado, né, de casos e de internações. É natural que um ou outro estado, seja por suas condições de estrutura, ou seja por motivos adversos, tenha enfrentado dificuldades, como o Amazonas, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, nós vimos que todos os hospitais de campanha ficaram subutilizados, né? E aí faço aqui um parênteses do desespero. No momento de desespero, se criou esse mecanismo dos hospitais de campanha, todos os
os estados se preocuparam e gastaram milhões de reais. Eu vi no noticiário alguns municípios aqui da Baixada, por exemplo, que num hospital de campanha investiu 19 milhões de reais, né? É algo fora da realidade. Se a Santa Casa de Santos tivesse recebido 19 milhões de reais, ela teria assumido a responsabilidade da retaguarda a todos os casos de Covid, não só da cidade de Santos, mas da Baixada Santista, né? Tamanho a desproporção, né? Você investir em estruturas como nós vimos, a cidade de São Paulo, natural que o desespero dos governantes de que receberíamos uma grande onda de contágio nos deixou assustado, mas também demonstra que as instituições elas precisam ser mais ouvidas. Em momento nenhum, nós, por exemplo, da Santa Casa de Santos, fomos chamados com antecedência para opinar, seja no Guarujá, seja em Cubatão, seja na Praia Grande, nas cidades adjacentes, de que maneira nós poderíamos estar participando. Mas na cidade de Santos, no primeiro momento, nos foi solicitado, instalamos lá 30 leitos de UTI em 48 horas e instalamos 30 leitos de enfermaria em 48 horas, com toda a equipe, com respiradores, e o valor foi extremamente acessível e dentro de uma realidade bastante verdadeira, vamos dizer assim, se as realidades podem ser verdadeiras e falsas, né? Porque o que a gente viu foram casos de se investir recursos de uma realidade que era virtual e que não ocorreu. Nós tivemos esse período, para os senhores terem uma ideia, no caso de Santos, da Baixada Santista, que por muito tempo ficou dentro de uma faixa de controle bastante dura, no ápice, nós tivemos em maio uma média de 100 pacientes internados, em junho, uma média de 100 pacientes internados. Em julho, nós já abaixamos para 65 pacientes, e isso veio de forma decrescente, até que chegamos no nível, na semana passada, nós tínhamos uma média de 15 pacientes internados com Covid. E aí, eu não sei se a conta que muita gente fez, que algumas pessoas até imaginaram que, em razão da eleição, estavam se maquiando os números, não é real. O que é real é que o período que o Covid exige, e o vírus é muito fiel aos prazos, seria de 2 semanas. Então, nós tivemos um afrouxamento lá no final de outubro, início de outubro, das regras, né? Estava tudo tranquilo, pouca gente, liberou aqui, liberou ali, vai para a faixa verde aqui, vai para a faixa verde ali, municípios fora do estado de São Paulo que começaram a afrouxar todas as medidas de segurança, as pessoas, de uma maneira geral, cansadas de talvez ficar numa quarentena, começaram a se liberar mais, os bares, restaurantes, a economia. Nós tivemos o reflexo entre o dia 13, a partir do dia 13, 14, de uma hora para outra, os números foram assustadores. 14, 17, 25, 30. Na segunda-feira desta semana, nós batemos um número que nos assustou, 68 pacientes internados. Na segunda-feira, quando nós percebemos que o número era igual de julho, acendeu não a luz amarela, mas a luz vermelha, e imediatamente iniciamos uma ação de implantação das mesmas medidas que nós tomamos no dia 16 de março, quando percebemos que já estavam aparecendo os casos de Covid. Em 48 horas, Aldo, nós implantamos, você está lá no hospital, no dia a dia, você acompanha, em 48 horas implantamos toda uma estrutura de retaguarda muito adequada. Eu gostaria de comentar aqui,
a referência da Santa Casa de Santos, né? Fica difícil nós falarmos de outros hospitais ou de outras regiões, né? Penso eu que as pessoas tenham, todas elas, a boa vontade de fazer um bom trabalho, então espero que a referência sirva para todas as santas casas ou hospitais filantrópicos. Mas qual é a importância do hospital filantrópico neste momento? A rapidez, a retaguarda, o imediatismo, né? O poder público ele precisa do decreto da pandemia para poder gastar sem licitação, para poder comprar a grosso modo, e talvez aí o erro, porque nós vimos lá os casos de respiradores por R$ 300 mil, máscaras a R$ 6, enfim. Nós, na Santa Casa, não temos essa oportunidade. Então, desde o início do ano, quando iniciamos todo o processo, até nos dias de hoje, nós trabalhamos com o recurso que nós temos. Como o recurso é escasso, nós temos que comprar bem. Nós não fizemos nenhum investimento em equipamentos de respiradores, porque nós já estávamos preparados no final do ano passado, não é? Por volta de dezembro, nós já estávamos atentos e dissemos assim, olha, nós temos uma capacidade para 60 leitos, nós temos que ter equipamento para 60 leitos, então nós estávamos prontos. Né? Todo aquele período que iniciou-se lá, meados de março, até final de maio, com os preços fora da realidade, e que o poder público ficou refém do mercado, né? Nós não. Nós tínhamos um estoque adequado, nos seguramos e fizemos reposições muito pontuais, desde que nos valores mais adequados. Veja, isso se faz com planejamento, naturalmente. Acho que o poder público não poderia ter esperado tanto, deveria ter agido antes, mas nós entendemos que a legislação é mais, talvez, burocrática, não é? E que deve ser mesmo, porque a fiscalização ela é fundamental, mas os hospitais filantrópicos têm essa rapidez. Né? E como nós não temos, a Santa Casa não recebeu nenhum aporte, com exceção da emenda do José Serra, que era uma emenda que serviria, perdão, que era um projeto de lei que serviria para ajudar as Santas Casas no seu dia a dia, veio com o carimbo do Covid, então esse recurso teve que ser investido com equipamentos e insumos para a Covid, o que também acho que não foi correto, porque já era um anseio das instituições essa ajuda e acabou vindo exclusivamente para a Covid. Mas penso que, se não houvesse essa rede de filantropia para abraçar o SUS e para poder abraçar a população que não tem acesso aos planos de saúde, sem dúvida nenhuma, o poder público sofreria muito. Eu vi em vários momentos as manifestações, principalmente do ex-ministro Mandetta, no auge daquelas aparições ao final da tarde, então, a todo momento ele citava a participação das Santas Casas, né? A participação das filantrópicas. Acho que a filantropia ela vem preencher essa necessidade de alguns municípios e alguns estados, a falta de unidades hospitalares do poder público, né? Exclusivamente do Estado ou da União, ou do município, enfim, ela preenche esse espaço. E o que acaba acontecendo, e o que acabou acontecendo nesses últimos anos, né, creio que nos últimos 10 anos, e nos últimos 3 anos isso se fortaleceu mais ainda, é a participação das organizações sociais de saúde, e que, de certa maneira, em muitos casos são instituições novas, né, recentes, não tem a história de determinadas instituições. A nossa, por exemplo, tem mais de 500 anos. É uma instituição que merece um respeito, eu acho que intangível, não é? Porque você ter uma instituição que supera todas as dificuldades que a Santa Casa superou, ela deveria ser reconhecida
com mais firmeza na necessidade de suprir toda a estrutura de saúde de um município. No caso de Santos, e isso se estende por vários municípios, as organizações sociais passaram a fazer esse papel, né? De gestoras e de fornecedoras de mão de obra, porque, na verdade, a organização social, sem nenhuma crítica, as organizações sociais são fornecedoras de mão de obra e fornecedoras de gestão, né? São poucas as OSs, ou quase nenhuma, que tem um hospital próprio, né? Conquistado através de trabalho, né? Elas administram algo que, num período, é administrado por elas, no outro é administrado por outras, né? Enfim. E aí a gente percebe essa situação bastante delicada que nós estamos vivendo. Portanto, Aldo, creio eu que nós temos a CMB, que é um órgão federativo que representa as Santas Casas, temos a FEOSP, em São Paulo, representada pelo Dr. Rogatti, né, que é o presidente, temos instituições que representam as Santas Casas, mas que ainda não têm o reconhecimento à altura da sua importância, né? As Santas Casas, sem dúvida nenhuma, são a principal rede de hospitais do Brasil, né? E poderiam ter uma participação mais efetiva, no sentido de viabilização financeira, né? Não só na contratualização do SUS. Portanto, o sistema SUS precisa dos hospitais filantrópicos. Você pegar os números de atendimentos, a filantropia, os hospitais filantrópicos superam os atendimentos da rede pública, né, dos hospitais públicos. Tamanho é essa participação. E na pandemia, e que nós estamos num momento muito delicado, quando se fala é segunda onda, cada um tem uma teoria, né? Eu não sou médico, sou administrador e posso falar pelos números, né? Os números não enganam, e nós não estamos numa segunda onda, nós apenas continuamos na pandemia e tivemos um aumento em razão da flexibilização que houve. Talvez a segunda onda venha acontecer, porque as ações que nós tivemos no Brasil, elas foram ações importantes, né? Mas não foram severas, como nós vimos em países na Europa, não foram severas. Portanto, eu estou torcendo que as instituições consigam manter o atendimento, porque será muito importante a participação das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos nesse momento. Doutor Aldo, ficou aberto aí a perguntas. Eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para a doutora Simone, e esse é o Augusto que eu conheço, viu, Simone? Ele já foi direto atacando o modelo que está aí, que deixa de verdade as Santas Casas e hospitais filantrópicos refém, e já deu uma sugestão por conta do modelo que já funciona para a atuação junto aos planos de saúde, ou seja, uma contratualização direta, uma auditoria eficaz. Deixa eu só acrescentar aqui um dado importante, antes de eu passar a palavra para a colega, e o Augusto tocou num ponto muito importante, né? Dos 5.170 municípios que nós temos no país, 1.165 desses municípios têm um único hospital, e esse único hospital ele é filantrópico. Olha a importância dos hospitais filantrópicos no país. 46% dos atendimentos SUS no país são atendimentos feitos por filantropias. É evidente que esses dados são dados de 2017 e 2018, antes da pandemia, mas com os dados da pandemia, certamente os atendimentos SUS feitos pelos hospitais filantrópicos certamente aumentaram, porque muitos hospitais particulares fecharam suas portas ou adiaram as suas atividades durante um bom tempo. Eu gostaria também, doutora, antes de lhe passar a palavra, de registrar aqui a participação do doutor Rafael Vita Costa, advogado, colega nosso, procurador da Santa Casa de Santos, dos advogados João Cláudio Veito Barros, Maristela Del Papa Santerini Caiado, Roberta Rimoli de Moura e Arlindo dos Santos, que são advogados que atuam também lá na Santa Casa de Santos,
e tem feito um trabalho aí sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, ajudando a superintendência do senhor Augusto Capô de Casa nesses momentos tão difíceis, tão duros e que nós estamos vencendo, graças a Deus. Doutora Simone, fica à vontade. Bom, obrigada, Aldo. Obrigada, Augusto. Augusto aí fez um resumão, né? Vou dizer assim, trazendo aí o cenário todo, né? Da importância que é indubitável mesmo das Santas Casas. Eu acho que o setor filantrópico e o setor de Santas Casas, eu acho que se a gente for levar em comparação, muitas vezes, em muitos locais, é a única forma de recurso, né? Como você me colocou aí, Aldo, é a única forma de recurso que o cidadão comum tem, né? De acesso ao mínimo de saúde, né? E a gente vê o grande esforço que há dessas entidades em se manter em pé, né? Muitas vezes, né? E a pandemia acho que fez com que isso ficasse muito evidente, né? É uma pena aí, eu vou tentar até ser um pouco mais sucinta em relação às provocações aí do Augusto, né? Que é do cenário que ele nos trouxe aí. E eu concordo com ele em gênero, número e grau que a gente tinha que ter aí uma revisão, sem dúvidas, da forma de contratação, né? A forma de financiamento, em especial, né, das Santas Casas. A gente não pode ter esse formato. Esse formato, ele existe aí há quantos anos, né? A gente está vivendo uma outra realidade, uma realidade diferente. E eu acho que olhar aí para o setor suplementar, né, vamos dizer assim, o setor privado, é uma boa pedida, sim. Por que não, né? A gente tem casos aí muito de sucesso, né? Tem cases de sucesso importantes que devem ser, sim, porque não copiados, né? A gente tem que copiar aquilo que é bom, né? E temos que fazer as críticas onde a gente erra, né? Por que a gente não implementar aí uma forma de remuneração, até mesmo por desfecho clínico, como em muitas situações a gente já está vendo aqui na saúde suplementar, priorizar qualidade, remunerar bem aquele que presta um bom serviço, né? Isso é agregar valor àquele bem que está sendo ofertado para a população, né? A gente não tem que só que exigir a qualidade, né? A gente tem que remunerar bem aquele que realmente presta aquele serviço com qualidade. Então, acho que essas mudanças, elas demoram a acontecer, mas elas têm que acontecer. Acho que faz parte aí de um processo que, acredito eu, deve ser a bandeira aí das entidades que representam as Santas Casas, né? Porque R$2, né, que o Augusto colocou aí, uma consulta né, a remuneração pela consulta de um médico é inadmissível, realmente. Por outro lado, eu acho que no papel em que se prestam aí algumas entidades filantrópicas, naquela função da alta complexidade, eu acho que a tabela do SUS até, muitas vezes, ela é bem real para aquela situação. A gente vai pegar ali casos de transplantes, né? Situações de alta complexidade mesmo. Aí você consegue distinguir bem que aquela tabela faz jus àquele investimento que é feito e aquele procedimento que ele é realizado, né? Então, você vê, são duas situações bem distantes, né? Da baixa complexidade, que deveria ser a porta de entrada do serviço e que deveria ser bem remunerado para ser bem prestado, para evitar a alta complexidade, né? Então, é uma falta de lógica, né, no meu ponto de vista. Mas, enfim, eu concordo que tem que ser revisto e eu acho que tem que ser olhado, sim, para a saúde suplementar e copiado aí as situações que a gente tem de sucesso, né? Com relação à questão da pandemia em específico, né? A falta de diálogo, a falta de sintonia e, vamos dizer assim, do governo em todas as esferas, né? Tanto do governo federal, do estadual, dos municipais, em algumas situações até a falta de conversa mesmo, porque eu acho que da mesma situação que as Santas Casas vivenciaram aí
da situação de você ter que poderia estar preparado ali para receber os pacientes COVID, né? Essa preparação, essa falta de comunicação com o setor, do diálogo, né? De dialogar com o setor em relação às vagas, aquilo que poderia ser feito, acho que foi muito mal articulado, muito mal planejado. O governo de São Paulo ainda teve, pode-se dizer que pode ter sido uma exceção à regra, né? O que a gente viu nos outros estados foi realmente uma falta, uma confusão total. A gente teve situações, por exemplo, de requisições administrativas feitas de forma, assim, absurdamente aleatória, sem nenhum critério, busca por medicamentos, respiradores, enfim, vários insumos que estão relacionados ao álcool em gel, né? A gente tinha cargas, caminhões, as requisições eram feitas até mesmo nas estradas, em busca de álcool em gel, que é máscara, N95, enfim. Foi realmente muito desordenada, descoordenada, né? Essa redistribuição dos insumos, e o setor privado, nesse sentido, sofreu muito, né, com isso. Isso por quê? Porque não houve diálogo, né? Houve, na verdade, uma desarticulação total, né? E, enfim, a gente percebeu isso, e em São Paulo a gente pôde perceber que, pelo menos o governo estadual tentou ali, de alguma forma, não sei se chegou a dialogar com todos, mas de alguma forma ele chegou a dialogar com alguém. Na cidade de São Paulo, houveram algumas, além dos hospitais de campanha, que eu não sei se foi um exagero ou não, né? Eu realmente não consigo fazer esse tipo de avaliação, mas a gente teve pelo menos relatos de muitos dos nossos associados que tinham ali rede própria, lá na Abrange, né? Eu falo aqui como representante até, inclusive, da entidade ali, que a gente presta assessoria jurídica, relatos de que havia uma ociosidade até mesmo em alguns serviços, né, privados. E por que o governo não dialogou com esses serviços para contratar aquela mão, em vez de fazer um investimento tamanho, né, com o hospital de campanha? Poderia ter sido feito dessa forma, né, melhor articulado, melhor combinado esse jogo, para que ali a gente não tivesse um esvaziamento por parte de um lado, né, e um gasto excessivo com o recurso do outro. Eu realmente acho que essas ações de preparação aí para a Covid, que a gente já sabia desde o final do ano passado, poderia ter sido melhor implementado, e as falas poderiam ser mais coordenadas aí, né, tanto na questão aí das esferas, né, do governo. Enfim, a gente percebeu aí uma grande, vamos dizer assim, um esforço, né, até do próprio ministro da Saúde, do ex-ministro da Saúde, Mandetta, em se manter ali com orientações mais objetivas, mas a gente percebe que a pandemia aqui no Brasil, diferentemente do que aconteceu, acho que em outros países, ela foi muito politizada, né? E está sendo politizada até hoje, né? A gente não saiu ainda do estado de pandemia, né? A gente está com a pandemia ainda declarada. A gente está aí visualizando o que estão chamando de segunda onda, né? Como falaram aí, mas na verdade foi o reflexo do afrouxamento, né? E dessa fala destoada entre governo federal, governo estadual, governo municipal. A população fica completamente perdida no meio dessa confusão toda que estão fazendo, né? Até com relação às vacinas mesmo. Tem gente que já está falando para mim assim, Simone, mas você acredita nessa vacina feita aí a toque de caixa, né? A gente fica realmente, como se fala assim, completamente perdido, né? Na orientação que é dada, né? Porque a confusão é tanta que passa-se a se desconfiar daquilo que seria uma solução, até mesmo, né? E eu acho que os problemas ainda vão perdurar para esse ano de 2021. Acho que a gente não está livre aí de ter uma nova confusão declarada aí, né? Tanto com relação às questões de vaga, que eu acho que
volta-se novamente a discutir aquele ponto de partida que a gente tinha lá em maio e em abril, né? Com relação às vagas, porque o aumento dos casos ele está vindo aí com, né? Hoje mesmo acho que o governo estadual soltou aí uma orientação para que se suspendesse, né, a realização de cirurgias eletivas. Então já tem essa preocupação com as vagas, né, por conta do aumento dos leitos, e que a gente percebe também que a população está completamente desinformada em relação aos cuidados, às precauções, ao estado de pandemia, à prevenção em si. Então, a gente, como representantes aí dos órgãos de saúde, né, a gente como representantes das Santas Casas, que a gente, né, estamos aqui nessa condição, dentro da comissão que representa as Santas Casas, a gente tem que passar as informações adequadas, que a gente está no momento de pandemia, que não é porque a gente retomou a economia, é que a gente pode esquecer que a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, porque o vírus está por aí, está circulando e está se alterando, né? Isso vai sofrendo as mutações. A gente está muito preocupado com as outras situações também, porque isso já ocorreu ali atrás também, lá em julho, em junho, a análise dessa da demanda reprimida de todos aqueles casos que pararam em março e em abril de serem atendidos, né? A gente já está com essa preocupação porque houver ali, né, com a abertura, houver ali a retomada da realização de cirurgias, de exames, de consulta, porque as pessoas não pararam de ter câncer, não pararam de ter, né, insuficiência renal, não pararam de ter todas as outras patologias que a gente deu um tempo e se concentrou na Covid, mas existe essa preocupação de que a gente ainda tem esse reflexo e que agora a gente vai ver, né, com a retomada aí do número de casos de Covid, a gente talvez tenha que parar de novo, né, enfim. E aí a gente está aqui nessa expectativa pela vinda da vacina, né, para dar um afago, e para que a gente não caia naquela situação que a Europa, né, está vivendo, né, com fechamento de tudo de novo, né. Gente, tô louca para tomar vacina, gente. Eu quero muito, seja ela qual for. Pode ser da China, pode ser de Oxford, pode ser dos Estados Unidos, qualquer uma. Eu tô doida para tomar vacina para acabar com essa aflição. Doutora Simone, eu vou registrar aqui, pedir licença só para registrar a participação aqui de Agrício Ferreira, Sérgio Luiz Nascimento, Mônica Martins. Mônica Martins, inclusive, fala o seguinte: Santa Casa de Santos é um exemplo para as instituições. Antes do governo do Estado, saímos na frente com as medidas de combate a essa pandemia, visão estratégica de sua direção e apoio de todos os colaboradores. Aí o registro feito pela Mônica Martins, e dentro daquilo que a colega estava falando, outro dado importante, 69% dos transplantes feitos no Brasil são realizados em instituições filantrópicas, né? E também registrar aqui que o nosso próximo evento, caso seja confirmado pelo secretário de Estado, Giancarlo, está já agendado para o dia 10 de dezembro, já para que todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento anotem na agenda e façam aquele save the date, né, para o dia 10 de dezembro, às 18 horas, uma quinta-feira também. Aguardamos a confirmação da participação do secretário de Saúde do Estado, Jean Carlos. Augusto, dentro daquilo que a doutora Simone estava falando, acho que você, com grande propriedade, pode falar a respeito da divulgação de informações, da transparência na divulgação das informações, porque, para quem não conhece, o Augusto também tem grande sintonia com uma televisão local, ajudou também na recuperação administrativa e financeira dessa televisão, tem todo um know-how de recuperação de empresas, e certamente falar sobre divulgação de informações, ele também vai poder contribuir para esse evento. Por favor, Augusto. Aliás, antes até que o Augusto fale, eu vou parabenizar a Santa Casa de Santos, porque acho que é uma das poucas entidades que
fez, desde o início da pandemia, a divulgação do número de internados, de óbitos, de UTI. Eu achei, assim, um dado estatístico sensacional e faz com que você possa até mesmo, com esse número, né, você ter ali um raio-x do que está acontecendo, né, naquela localidade, né, e acho que com base no número que vocês divulgam, eu comecei a perceber que em Santos estava começando a ter um número de aumento de casos. Assim, só com o olhar daquele número de internações que vocês fazem mesmo. Então, parabéns para o Augusto, Aldo e para a Santa Casa de Santos, porque realmente é um dado muito importante. Acho que foi um dos primeiros a trazer essa informação de forma muito clara. Parabéns. Doutor Aldo, queria fazer só aqui algumas observações no que a doutora Simone pontuou de forma muito inteligente. Primeiro, a questão do pagamento da alta complexidade, né? Em alguns casos, a tabela SUS ela é superior a que um convênio remunera um hospital, né? Isso destoa, né? Num ponto, a média e baixa complexidade é extremamente mal remunerada e na alta complexidade remunera acima da média. Então, no mínimo, não é coerente. E o que acaba acontecendo? Alguns hospitais, não quero citar, não devo citar nomes, mas alguns hospitais optam em ter um atendimento exclusivamente da alta complexidade. Então, ele escolhe lá um atendimento, nós só vamos atender a alta complexidade, e a remuneração compensa, né? Mas e o restante, né? E todo o outro atendimento, que é a grande maioria, como fica? Não fica. São as filas e mais filas, as demoras, a falta do atendimento, o agendamento que não sai, um exame simples que você não consegue fazer, um mero ultrassom, enfim, isso se perde, né? E isso ocorre, isso é nefasto, porque uma hérnia que não é bem tratada ou que não é operada, ela vai se transformar num câncer, ela vai se transformar num atendimento oncológico. E aí sim o Estado paga lá um valor acima da tabela. Mas e a promoção? E a prevenção? É muito mais barato, é muito mais econômico, é muito mais viável se você tivesse estruturas, não é, adequadas, não é, e sair um pouco das OS, pelo amor de Deus, os municípios optaram pelas OS como se as OS fossem Eu ia até fazer essa pergunta para você, Augusto, das OS, porque a gente teve um caso aqui da Santa Casa, se eu não me engano, em Itu, teve uma experiência com as OS e, no final das contas, a OS saiu, né, ali a administração daquela organização saiu, e sobrou para a Santa Casa ali uma conta astronômica. Então, assim, não sei se dá certo essa gestão terceirizada aí também, né? É uma coisa que a gente precisa refletir, né? Será que está, né? É adequado? É ou não é adequado? Será que a gente entrega, não entrega, né? Ou tem que ter alguma regra, um princípio, né? Ali, sim. Sem dúvida. As Santas Casas, elas não deixam de ser uma OS, uma organização de saúde, né? A diferença é os aspectos estatutários, as regras, elas têm que estar adequadas para integrar a legislação. Mas seria muito mais prático, e muitas Santas Casas correram, a Santa Casa de São Bernardo, a Santa Casa de Pacaembu, que acabou virando esse problemão aí para o governo do Estado, elas, eu não sei se elas serviram de instrumento para as OS, né, ou as OS serviram de instrumento para elas, mas, enfim, essa confusão nós passamos longe. Mas a Santa Casa de Santos se viu obrigada a criar uma OS para que ela possa prestar serviços para outros municípios, né? Isso não haveria necessidade. O próprio município poderia contratualizar a Santa Casa direto, seja no mutirão, não é? Seja em exames, seja em procedimentos, enfim. Então, essa é a observação que você fez da alta e da baixa e média complexidade é muito pertinente. Quer dizer, as pessoas talvez não perceberam isso, não é? A contratualização
num determinado segmento, mas e o restante? E o rapaz que caiu de moto, né? Quem vai dar retaguarda? É média e baixa complexidade, é prejuízo para a instituição que está atendendo. E quanto à suspensão das eletivas, o governo do Estado anunciou hoje uma série de medidas, nós anunciamos na terça-feira, né? Nós vimos lá acompanhando, é lógico que a velocidade, a necessidade da informação, a necessidade da segurança em anunciar, o Estado tem um peso maior e a Santa Casa de Santos tem um peso menor, mas nós fomos ágeis e nos colocamos lá de forma bastante rápida para que evitássemos quaisquer tipo de problemas. A pergunta do doutor Aldo, qual foi, doutor Aldo? Com relação à divulgação correta das informações, a transparência que faz com que a sociedade, como a doutora Simone, que não é aqui da região, mas acompanha diariamente, porque ela recebe no nosso grupo de WhatsApp as informações que a Santa Casa diariamente disponibiliza, de que forma que isso tem ajudado e como é que a Santa Casa ou as Santas Casas deveriam fazer, não só a de Santos, mas como que elas deveriam continuar divulgando seus dados para que a população não ficasse em pânico com essa quantidade de fake news, esse monte de áudio que circula, trazendo pânico. Enfim, isso não ajuda nesse momento de pandemia, ao contrário, a Santa Casa de Santos vem divulgando, vem sendo exemplo, como a doutora Simone pontuou, na divulgação, na transparência, divulgação dos seus dados de internados, dados de óbito, ela vem informando e qual a importância, de que forma que a gente ainda vai continuar dessa forma, Augusto. Eu queria fazer aqui uma observação como um estudioso da comunicação. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que ela é muito pessoal, né? Quando você recebe uma mensagem do WhatsApp, você recebe para você, né? Como se alguém estivesse falando com você. Então, é uma mensagem muito direta. Quando você recebe um áudio, você não sabe de quem é, mas você recebe um áudio lá de algum cidadão que gravou e disse assim, olha, eu estou aqui no hospital tal e está lotado, tem muita gente, manda para você, você se sente, você não sabe quem é, você não sabe de onde veio, mas você imagina que aquela mensagem é para você, né? E você deposita confiança total naquela informação. Quando você tem uma formação na área da comunicação, você tem algumas perguntinhas que você faz, né? Quem é, quando foi, de onde vem, o porquê, né? Então, você acaba fazendo ali um filtro daquela informação. Nem todo mundo, a grande maioria, não tem essa formação. Então, quando ela recebe esse tipo de áudio, ele imagina que aquilo é de total veracidade. E isso acaba contaminando as pessoas, né? E você manda, olha o que alguém falou, ou áudios como eu já ouvi, meu nome é Joãozinho, eu sou médico no hospital tal, e a situação aqui é muito crítica, né? E as pessoas acabam acreditando. As fake news, né, nascem daí, da falta da origem da informação. No caso da Santa Casa de Santos, eu só posso agradecer, Aldo, a equipe que nós temos lá, que logo nos primeiros dias, dia 17, 18 de março, quando as pessoas começavam a dizer, olha, nós somos vítimas de tudo que você possa imaginar. A imagem de um corpo saindo, olha, Santa Casa está cheia de corpos, áudios dizendo, pessoas falando, e a nossa equipe, seja da regulação, as pessoas que lidam com a quantidade de vagas do hospital, seja o nosso pessoal de comunicação, seja a parte técnica, quando identificou isso, imediatamente se estudou de que maneira nós vamos combater isso. E eu acho que o sucesso da gestão do provedor Ariovaldo Feliciano na Santa Casa de Santos se dá para uma equipe bastante competente e profissional.
em todas essas áreas, né? Seja na regulação, seja na imprensa, na comunicação, na retaguarda técnica, nós temos pessoas muito envolvidas, né? Profissionais. E, imediatamente, nos primeiros dias, essa solução foi apontada como a solução mais adequada. O doutor Rafael Vita, ele é o contra-ataque, né? Vamos contra-atacar. Então, a nossa equipe criou lá mecanismos para que nós pudéssemos contra-atacar as informações. E a nossa equipe, de forma coesa, ela identificou num boletim simples, né, mas que pudesse se alastrar, a forma de combater essa informação. Esse boletim, todos nós fomos os grandes replicadores, né? Porque eu mandava para os meus contatos, o Aldo mandava para os contatos dele, a nossa equipe de comunicação tinha um mailing muito grande, todos os funcionários, todos, né? Acho que todo mundo replicou o boletim e passou a ser uma informação oficial. Isso amenizou muito, mas muito, quando alguém dizia alguma coisa, dizia, não, olha, vai no site ou vai no Facebook, está lá o número de internações. Todos os dias, 18 horas, sai o boletim, quantidade de óbitos, quantidade de internações, UTIs. Então, o cara ali tem 40 pessoas, entra no Facebook, lá está o número. E você vai poder acompanhar. Então, acho que essa rapidez, né, da identificação de contra-ataques, né, isso se deve à experiência do nosso pessoal. Né? Não podemos negar, em todas as nossos departamentos, né, nós temos pessoas lá 10 anos, 15 anos, né, de experiência. É natural que nenhum de nós vivenciou, acho que ontem, eu perdi um amigo Juraci Cruz, internado na Santa Casa, estava bem, teve uma queda muito grande de saturação, acabou sendo entubado e veio a falecer ontem. Todos nós, eu nunca imaginaria, o Juraci tem a minha idade, nunca imaginaria que eu perderia o Juraci assim, de uma hora para outra, sem nem entender o que está acontecendo. Todos nós, de alguma maneira, vamos vivenciar isso, um conhecido, um parente, uma pessoa muito próxima, alguém que você conheça. Acho que todos nós estamos vivendo essa situação. É natural que as pessoas mais jovens nos afetem mais porque não esperávamos, né? E é triste saber que as pessoas podem morrer, sim, de Covid. Eu não quero entrar no mérito se devemos dar o valor que devemos, se não devemos dar o valor que... Enfim, não vou entrar se é gripe, se não é gripe, se é o que seja. Quero dizer que a vida humana é a vida humana, né? As pessoas relaxaram. As pessoas talvez não tenham se atentado à importância do momento que nós estamos vivendo. E nós que estamos vivendo isso diretamente, estamos inseridos dentro de um processo doutoral do que todos os dias coloca em risco a vida dele, quando ele vai ao hospital, coloca em risco a vida dos filhos dele, que, sem dúvida nenhuma, são a maior paixão da vida dele, né? Daria a vida dele pelos filhos. Sua esposa, sua mãe, mas ele está lá, né? Como ele, tantas outras pessoas que têm se dedicado a isso. Em contrapartida, nós tivemos um evento aqui, Simone, na segunda-feira à noite, em São Vicente, num clube, não sei exatamente o local, mas onde mais de 1.000 pessoas se aglomeravam num baile, lá, num evento de música, enfim. Eu não consigo entender, né? Eu, no hospital, eu me preocupo, naturalmente, que sei quais são as limitações e sei quais são os perigos, né? Atendo pessoas, eventualmente, sem máscara,
na minha sala é uma sala ampla, mantenho a janela aberta, a pessoa distante, porque eu sei quais são os limites, né? Agora, eu fico imaginando as pessoas que estão se aglomerando, né, em ambientes um próximo do outro, em ambientes com centenas de pessoas. Mas você, mais uma vez, foi muito assertiva quando você colocou que as pessoas também estão confusas, né? Você tem o líder maior do país dizendo que não, brigando com as pessoas. Oh, vocês são maricas, são frouxos, são isso, são aquilo, né? Você tem um outro governador mais, não quero fazer nenhuma apologia a esse ou aquele, mas penso que o governador de São Paulo tem sido mais centrado, né? Quer dizer, mais precavido, mais atento, né? Então, um dizendo que você tem que tomar vacina, outro dizendo não, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Enfim, essa confusão, talvez ela esteja se alastrando nas camadas inferiores e as pessoas têm dito assim, olha, não, ninguém nem sabe mais nada, olha, não, isso já... E nós vamos vivendo uma situação delicada, porque o aumento tem sido muito mais agressivo do que no início do ano. Eu tenho me preocupado muito mais, tenho visto um crescimento mais agressivo, mais, como eu diria, nós conversamos isso esses dias no restaurante, estávamos almoçando no restaurante do hospital, e nós comentamos isso, está se duplicando dia a dia a quantidade de infectados. Eu acho que o poder público demorou, não vi ainda o Ministério da Saúde se manifestar, não sei até o horário que eu entrei na live, mas até o horário da live não vi uma manifestação mais severa. Não me parece que o Ministério da Saúde soltou uma nota, mas durante o dia tirou a nota, porque se o presidente vê uma nota dessa, manda embora o ministro, ou manda embora quem colocou a nota. Então, veja, as pessoas estão perdidas. A necessidade haverá de leitos. Eu não sei quais são as instituições que ainda têm RH para isso, viu, Simone? Esse é um problema sério. Não podemos esquecer que o nosso pessoal está dedicado desde março a abril. É verdade. Fisioterapeutas, enfermagem, os médicos, né? Você tem uma necessidade de profissionais médicos intensivistas, experientes, profissionais médicos para entubar um paciente, para monitorar, para tratar. Há uma sobrecarga de trabalho. Acho que nós estamos sofrendo tudo que nós vimos na Europa, né? Aquelas imagens fortes dos médicos não conseguindo dar vazão. Eu não quero ser alarmista, não quero criar nenhum pânico, mas quero alertar as pessoas. O vírus não foi embora. O vírus não cansou. O vírus não desanimou, o vírus não ficou cansado de ficar em quarentena. O vírus está aí atuante com a força total. Se as pessoas não se atentarem a isso, eu sou administrador, não sou médico, e observo números, eu analiso números. Eu digo a você, os números são preocupantes, nós estamos tendo um aumento significativo. Como sou uma pessoa religiosa, eu me convenço todos os dias de que Deus é grande e vai observar isso com calma e vai nos mostrar outros caminhos. Então, quero agradecer a preocupação do Dr. Aldo em lembrar, mas isso, a ação de comunicação, né, a forma de comunicação, seja no boletim, seja em outras ações, foi uma forma, um contra-ataque que a nossa equipe, não só a comunicação, viu, Aldo? Eu acho que a Santa Casa ela tem profissionais em todas as áreas, todos opinam, né? Mas o contexto da instituição, capitaneado pelo pessoal da comunicação, achou por bem ter o boletim. Nós fomos de forma inédita, né? Até então nenhuma instituição publicava boletim nenhum, e logo que nós iniciamos, eu fiquei muito feliz, porque acho que um prêmio para a nossa equipe, né?
foi ver que todos os municípios passaram a ter os boletins diários, número de infectados, pessoas que tinham se curado da doença, os que estavam em UTI, que estavam em enfermaria. Então, a Santa Casa fez escola. Eu fico orgulhoso do meu pessoal, porque foram rápidos e foram pontuais na informação. Eu vou aqui acrescentar que esse boletim começou desde o dia 18 de março. E, para mim, nós tivemos uma reunião dia 16, dia 18, nós já tínhamos a informação sendo divulgada logo no começo da pandemia, lembrando que o governo federal decretou estado de calamidade 20 de março. Então, a Santa Casa se preparou, como o Augusto bem disse, em 48 horas, com leitos apropriados para atender Covid, UTI e enfermaria, e dia 18 de março nós já tínhamos um boletim divulgando informações para a população. Estamos caminhando para o encerramento, passou muito rápido, mas nós temos que encerrar, e aí já fica aí o convite para que o senhor Augusto, meu amigo Augusto, retorne numa próxima oportunidade. Falamos de óbitos e até às 13 horas, os números que eu tenho oficiais no Brasil são de 167.465 óbitos, no estado de São Paulo, 41.074 óbitos. Eu não sou pessimista, eu sou otimista, estou apenas pontuando isso para que a gente conscientize as pessoas que estão nos assistindo, para que elas também conscientizem as pessoas de suas famílias. E com esses dados, com essas preocupações, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Simone Parré, para que faça as suas considerações finais, e, na sequência, o senhor Augusto Capô de Casa também, para que faça as suas considerações, já agradecendo aqui a participação dos dois, que deixaram as suas famílias aí um pouquinho aí na expectativa do retorno ao convívio e ao abraço diário, mas muito, muito agradecido pela participação, porque o evento desta comissão está, com certeza, sendo assistido por todas as outras comissões, pelas informações que são oportunas e importantes para o momento. Simone. Pô, eu que agradeço, Aldo, poder aqui estar sentados, né? Vamos dizer assim, sentados numa roda de bate-papo aqui, né? Eu achei, foi um prazer mesmo, e conhecer o Augusto, o trabalho de vocês, que é muito peculiar, assim, e extraordinário, né? Acho que a Santa Casa de Santos é uma Santa Casa mais antiga, acho que, do país, não é? Eu sabia que tinha uma informação nesse sentido, e eu acho que a primeira Santa Casa, né, do país, acho que foi a Santa Casa de Santos. Então, vocês fazem história, né, e vem fazendo história, inclusive agora na pandemia, né? Então, meus cumprimentos a vocês, que Deus dê muita saúde para vocês continuarem exercendo e fazendo esse trabalho maravilhoso. E a gente está ainda envolvido aí, né? Eu acho que essa conscientização da população é algo que temos que fazer sempre que pudermos, fazer esse reforço, né? Conscientizar, porque realmente a gente ainda está em pandemia, o vírus está aí, o vírus não tirou férias, ele não, né, não se cansou, como me colocou o Augusto aí, não se cansou da quarentena, né? Ele não está com luz verde acesa, né? A gente não tem ideia de onde ele esteja, então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu estou aqui com a minha máscara, eu não saio de lá, né? O meu álcool em gel, então a gente tem que estar sempre se preocupando com isso. E eu estou confiante também, como pessoa religiosa que sou, estou confiante que todo o trabalho da ciência que está, né, em torno no desenvolvimento de uma boa solução, de uma vacina, né, para que a gente possa imunizar todo mundo, né, que ela seja alcançada, né, não importa da onde, não importa, né, qual empresa, qual país, não importa, mas que ela seja alcançada e que ela possa ser acessada por todos, né? Porque não adianta nada a gente ter aí uma tecnologia super, né, maravilhosa
e que não consiga ser acessada pela população mais necessitada, né? A gente não pode só pensar no Brasil. O Brasil é um dos países que realmente mais populosos do mundo aí, né, em termos de população e de dimensão continental, e acho que existem dificuldades a ser atravessadas com relação até ao próprio financiamento, né, da própria tecnologia. Mas eu digo pensando em outros países, né, do continente africano, do continente asiático, que muitas vezes, né, se não contar com a ajuda externa, não vai ter acesso a esse tipo de. Então, eu realmente rezo para que a gente consiga aí chegar no começo do ano de 2021 com uma boa solução, com um bom encaminhamento em torno disso. Mas lembrando, mais uma vez, que a gente não pode deixar de cumprir o nosso papel aqui, né, na prevenção e até para contribuir e como uma forma de agradecer todos os profissionais de saúde que estão da linha de frente do Covid, que bem colocou o Augusto, são os mesmos profissionais desde março, né? A gente tem aí quantidade limitada, né? A mão de obra ela é limitada e as pessoas estão cansadas dos turnos que estão, né? Fazendo e todo o esforço que eles fizeram. Então é uma forma da gente agradecer esse pessoal, né? Se cuidando para evitar que a gente vá parar lá na internação, na emergência, enfim. A gente tem que cumprir esse papel, né, de responsabilidade e saber aí divulgar bem as informações. Mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade e espero ansiosa nosso próximo encontro aí com o Procurador-Geral. Augusto, por favor, suas considerações finais. E já fica aí o convite, para uma próxima oportunidade, porque aqui passou rápido aqui e eu tenho certeza que muitos outros assuntos poderiam ser abordados também com a mesma propriedade, então já fica o convite para uma próxima oportunidade. Augusto, por favor. Aldo, primeiro eu quero agradecer o convite que você, em nome da OAB, me proporcionou, uma oportunidade, para mim, muito alegre. Agradeço em nome até dos nossos colegas lá da OAB de Santos, que são parceiros da Santa Casa. Agradeço a toda a subseção de Santos e a OAB São Paulo por essa oportunidade. A você que é meu amigo e que gentilmente me fez esse convite. Eu queria agradecer a participação da doutora Simone, a todos aqueles que nos acompanharam, mas eu queria fazer aqui uma reflexão. A gente falou muito de Santa Casa, eu queria fazer aqui uma reflexão e deixar como um legado dessa minha participação no programa de hoje, ou nesta live de hoje. Nós, no noticiário, em muitos momentos, aparecem as pessoas que fazem as contas, né? Todos nós já devemos ter visto, olha, tantos por cento da população vai ser contaminado, desse tantos por cento será mais grave, tantos por cento será mais isso, tantos por cento mais será aquilo, e no fim tem uma conta que baixa lá, olha, 1%, 0,5% vão sofrer de forma mais agressiva a doença. São os mais frágeis. Não tem explicação se é por comorbidade ou não, não tem explicação, ainda não temos isso, né? Alguns sentem mais. Os idosos. Vimos aí vários casos de idosos que saíram sem nenhum tipo de problema. Os jovens, nós vimos lá jovens que sofreram com a doença. Eu queria deixar uma reflexão, porque o ser humano, como outros animais, ele não abandona os mais fracos, né? Não deve abandonar os mais fracos. E nós, como os animais, devemos ser solidários, né?
Nós temos que ser solidários. Você vê na natureza, em muitos momentos, famílias de determinados animais que se protegem, se defendem, né? Preservam o mais idoso ou o mais novo, né? E nós, como seres humanos, precisamos ter esse pensamento, sabe? Quando a gente fala dos cuidados, quando nós falamos da prevenção, da preocupação, é porque alguém mais frágil do que nós vai precisar desse cuidado e dessa proteção. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter, de proteção, seja para um idoso, seja para alguém que tenha comorbidade, seja para uma criança. Nós percebemos, Aldo, você sabe disso, porque eu até compartilhei essa informação com você, o aumento significativo de crianças, não tínhamos. Chegou um dia lá, nós tínhamos 8 crianças na UTI pediátrica, chamou atenção, nós, em momento nenhum, até julho, agosto, tivemos isso. Então, eu peço que todos tenham essa preocupação, né? De preservar o próximo. A partir do momento que você está se preservando, você está se preservando e preservando o próximo, evitando as aglomerações. O uso da máscara é importante, é natural que é importante, né? O álcool gel, lavar as mãos é importante, mas a aglomeração, as pessoas voltarem à vida normal, infelizmente, ainda não é possível. Doutor Aldo, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de poder participar e fico feliz de ver o amigo hoje sendo um defensor das causas das Santas Casas. Eu é que fico muito feliz, Augusto, de verdade. A trajetória e a experiência que vem sendo acumulada, digamos assim, algo que eu não imaginava antes, desde 2016 vem sendo acumulada. E, de repente, está aí, doutora Simone, uma tarefa para a nossa comissão, elaborar uma proposta para se adequar à remuneração, à forma de contratualização, focando no atendimento básico, focando no atendimento mais importante, para que não se tenham tantos atendimentos de alta complexidade. Não que não seja importante a remuneração na alta complexidade, mas a falta de razoabilidade, a falta de equilíbrio faz com que muitas santas casas fiquem reféns, como disse o Augusto, de um modelo arcaico, antigo, e não combina mais com os dias atuais. Eu agradeço a você, doutora Simone, querida colega, agradeço ao Augusto, grande amigo, parceiro do dia a dia aí, de tantas vitórias, tantos embates que nós temos conquistado, não para nós pessoalmente, mas para a instituição Santa Casa de Santos. Agradeço a todos aqueles que estão participando nesse momento e já peço ajuda para a Isabela e para a Danila no encerramento, porque eu nunca sei encerrar esses webinars e eu tenho um medo danado de ser rude de alguma forma no encerramento. Muito obrigado a todos os participantes. Boa noite, Simone. Boa noite, Augusto. Um abraço nas famílias. Boa noite. Augusto, um abraço, um beijo Obrigada. na Fernanda. Peço desculpas à Fernanda por ter tomado você dela durante alguns momentos, mas já agradeço também. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe até o próximo evento. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado. Obrigada.